alunos do 8º ano, tudo bem? Volto aqui para fazer a correção do PET 2, a terceira semana relativa à história, tá? Já de antemão eu peço para quem está vendo o vídeo aí, quem puder se inscrever no canal da professora e dar uma força, um like, escrever um comentário se gostou ou não gostou, eu ficaria muito grata, tá? Curtam o canal, se inscrevam para ajudar aí, para que nós possamos fazer mais e mais PETs para ajudá-los na correção desses planos de ensino tutorados nesse momento, ok? Então vamos lá no slide. Vamos falar aqui hoje sobre o tema rebeliões na América Portuguesa, as rebeliões que aconteceram, os tipos das rebeliões, né? Nativistas, separatistas. Então vamos para as atividades, ó. Tem textos que eu vou ler que eu retirei do PET, tá, gente? Então, o domínio da metrópole portuguesa. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Sobre a colônia, né? Sobre a sua colônia, que era o Brasil, na América, submeteu os colonos aqui, gente, a condições impostas que, na maioria das vezes, oportunizavam apenas os interesses de Portugal, tá? Colônia e metrópole. A metrópole se dava bem em cima da colônia. A exploração excessiva, que era realizada por Portugal, teve os seus reflexos de descontentamento a partir do final do século XVII, tá? Houve o quê? Descontentamento. O pessoal daqui não estava gostando da forma que Portugal estava agindo aqui nessa colônia, cobrando impostos, enfim, essa relação aí que o pessoal, que já havia a influência das ideias iluministas, do ideal de liberdade, de igualdade e fraternidade, já estavam começando a questionar essa dominação, ok? Neste período, né, ocorreu apenas um movimento de revolta, no período do século XVII. Mas foi ao longo do período do século XVIII, alunos, que os casos se multiplicaram, houveram mais revoltas aqui no Brasil. Entre os principais movimentos nativistas que a gente vai explicar ali, o que seria, mais à frente, podemos destacar a revolta dos Beckmans, que aconteceu no Maranhão, a guerra dos Mascates em Pernambuco, tá? Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais, a revolta de Filipe dos Santos também em Minas Gerais, tá? Sobre essas revoltas, gente, vocês teriam que pesquisar em diferentes fontes que tem aí na internet e preencher um quadro que o PED pede para vocês, o PET, né? Abaixo com as informações solicitadas. Mas a professora aqui, com a ajuda de outros professores que também fazem as correções, já adiantou para vocês e no desenrolar do quadro a gente vai tentando explicar, tá? Primeiramente, antes do quadro, vou fazer definir dois conceitos aqui. Marcelo, o que são movimentos nativistas? Nativo, da terra, né? São caracterizados pelos historiadores não como movimentos que foram de contestação, assim, aquela contestação contra Portugal, assim. Nós não queremos mais Portugal, queremos nos desprender, né, nos separar de Portugal. E sim com movimentos de rebeldia que já aconteceu aqui mesmo dentro do Brasil, conflitos regionais contra alguns pontos de colonialismo, uma briga aqui dentro, tá? Do próprio país mesmo, com as suas províncias, com as suas colônias, ok? Então eram conflitos mais regionais, internos, e não de contestação a todo aquele domínio de Portugal. Eram os movimentos nativistas. Os separatistas, que seriam os movimentos separatistas, são aqueles que, por motivos históricos, geográficos, a questão do mapa, de querer se separar ali do próprio Brasil, ou econômicos, motivos econômicos, impostos, fome, miséria, eles querem a separação de uma parte, tá, do território de um país para se tornar um outro país com o governo próprio, uma autonomia, ter uma autonomia. Por exemplo, se o Rio Grande do Sul quisesse se separar do Brasil, ele teria aqui uma autonomia própria e poderia ali fazer um país.
Porque vocês sabem que em estados brasileiros existem países da Europa que são menores que Minas Gerais. Então daria para fazer essa separação. E a questão também de alguns movimentos separatistas, principalmente a Inconfidência Mineira, que tinha uma grande questão da separação também da colônia brasileira de Portugal, ok? Então vamos para frente aqui. Ó, revoltas nativistas, então, no sentido assim, não eram contra o domínio de Portugal, e sim problemas internos, tá? Nativistas. Então vamos lá. Revolta, gente, ó, tem um ano para a província, que seriam os estados hoje, mas eram conhecidos como províncias. Os líderes dessa reforma, o grupo social que estava se revoltando, as causas e os resultados. Então vamos lá, gente. A revolta dos Beckmans, ela foi no ano de 1684, aconteceu no Maranhão, tá? Olha, eu não sou boa para marcar. Os líderes Manuel Beckman, o grupo social revoltado, proprietários de terra, então já era mais uma elite, tá? Um movimento de elite. As causas dela foi a criação da Companhia do Comércio do Estado do Maranhão e altos preços, ó, sempre tem a ver com assim, ó, altos preços dos escravos, porque eles não queriam pagar muito caro nos escravos, ó, já é elite, proprietários de terra, o que gerou insatisfação da elite, tá? Movimento da elite. Resultados: após 15 meses de autonomia, a coroa portuguesa, tá, enviou um novo governador para o estado, para a província do Maranhão, tá, com um reforço militar. Os jesuítas retornaram àquela região e o Manuel Beckman foi enforcado, tá? O líder. Revolta dos Beckmans, tá? 1600, a Guerra dos Mascates, gente, 1654, ocorreu na província de Pernambuco, que vocês lembram, era uma província muito importante por causa da produção do açúcar, da região da economia açucareira, tá? Quem eram os líderes ali? Os comerciantes. Mascates, eram conhecidos comerciantes portugueses, que eram denominados mascates pelos comerciantes do Brasil. Então, qual era a causa dela? Os comerciantes locais, queria autonomia política. Então, seria assim, Olinda tinha uma autonomia política sobre Recife, e Recife, os comerciantes de Recife, que eram os conhecidos dos mascates, eles estavam se dando bem ali. Então, o que eles estavam querendo? Se separar desse jugo de Olinda, ok? Eles queriam ter sua própria autonomia. Então, em 1770, o Recife foi elevado à vila, eles conseguiram. Então, a gente pode dizer que a Guerra dos Mascates foi uma revolta nativista que quem foi os líderes, conseguiu vencer, tá bom? Guerra dos Emboabas, em 1707, a região foi Minas Gerais, tá? O líder foi o Manuel Borba Gato, que era um bandeirante, paulista bandeirante, tá? O grupo social que estava envolvido eram os paulistas e forasteiros, denominados emboabas. Essa guerra tinha a ver com a questão do ouro. Os paulistas se achavam dono do ouro do Brasil porque eles descobriram as minas. Aí a coroa de Portugal não aceitou, aí ficou essa briga e eles não queriam os forasteiros, que eram conhecidos como emboabas. Então, as causas: os mazombos senhores de terra estavam endividados devido à queda do preço do açúcar, porque era o regime que estava passando, já estava passando para o ciclo do ouro, o açúcar já estava tendo queda. Então, eles estavam querendo o quê? O ouro, que era uma nova fonte, né, de exploração que estava surgindo. Aí aquela briga ali, eu descobri primeiro, não, mas você descobriu no meu território. Então Portugal falou, se eu sou dono do território, eu sou dono do ouro. Aí ficou aquela briga, tá? Aí o que aconteceu? Aí separou-se os resultados do território de São Paulo e Minas Gerais. Houve essa separação, porque ambos esses estados, gente, ficam na região sudeste do país. Região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o meu amado Espírito Santo, que morei lá por muitos anos. Revolta de Filipe dos Santos, né? Essa revolta, ela aconteceu em 1720, Minas Gerais, ó.
Felipe dos Santos era o líder, né? Grupo social revoltado, eram mineiros, ó, mineiros trabalhavam, né? Nas minas, escravos contra a coroa portuguesa. Já tinha aí, ó, já estavam contra o que a coroa portuguesa fazia. Por quê? Cobrança de impostos, denominado quinto, que era uma parte, um quinto do ouro descoberto, ia tudo para Portugal, tá? Aqui tá bem pequenininho, tá? O resultado dessa revolta de Filipe dos Santos, gente. A coroa enganou os líderes do movimento assim que o mesmo estava controlado. Filipe dos Santos foi morto, olha, pena, tá? Os demais aprisionados e deportados, mandaram embora aqui, ok? Então, dá para ver aqui, ó, grupo social, qual grupo que se destaca aqui como que tem mais poder aquisitivo? A revolta dos Beckmans, tá? E mesmo assim ele saiu derrotado, ok? Então tá aí o quadro para vocês que responde a questão do PET. Tentam entender mais ou menos essa explicação que eu dei por cima e depois vocês vejam aí, verificam no PET se vocês fizeram e para quem vai copiar, vai apenas copiar, né? Não vai entender. Gente, vamos passar para a atividade 2. O iluminismo foi um movimento intelectual, já falamos dele, né? Você já deve estar falando, Marcelo, não aguento mais falar de iluminismo, mas é muito importante. Surgiu na Europa durante principalmente o século XVIII, tá, gente? Seus idealizadores diziam que iriam trazer a luz para uma sociedade que não conseguia ver com os olhos da razão, tá? E ainda estavam enraizados nos princípios que nortearam o quê? A Idade Média. O período lá da igreja dominando tudo. O iluminismo influenciou muitos movimentos em busca da liberdade em toda a Europa e também não se limitou a ela. Lembra que a gente falamos da independência dos Estados Unidos? Da Revolução Francesa? Movimentos que se inspiraram amplamente pelos ideais do iluminismo. Mas aqui tiveram dois movimentos influenciados pelas ideias do iluminismo. Quais foram eles, né? Eu estou falando da independência dos Estados Unidos, né, que já falamos. No século XVIII aqui, influenciou os movimentos separatistas, de querer se separar, tá? Ter uma autonomia própria. São dois aqui, ó, nos movimentos. A Conjuração Mineira, conhecida como Inconfidência Mineira, e a Conjuração Baiana. Elas são influenciadas pelo iluminismo, mas elas têm características diferentes, tá? Vamos ver. Bem, a resposta, gente, a maior expressão do iluminismo ocorreu no movimento. Você teria que, né, fazer isso. Deixa eu só desligar o alarme aqui, gente. A maior expressão do iluminismo ocorreu no movimento denominado Conjuração Mineira. Lembrou da Conjuração Mineira? 1789, ano da Revolução Francesa. Conjuração Mineira. Marcela, tem a ver com Tiradentes? Acertaram, Tiradentes. Eles estavam cansados da forte tributação da coroa portuguesa. Tributação, gente, cobrança de imposto, né? Muito forte. Parte da aristocracia, um movimento feito pela aristocracia mineira, não foi feito pelo povão. Eles articularam um rompimento com Portugal. Ó. Esse já queria se separar, são os movimentos separatistas. A ideia era se declarar independente de Portugal. Eles queriam independente de Portugal, ó, e tornar Minas Gerais uma república à parte, tá? Valorizar a educação e promover uma igualdade, onde todos teriam os mesmos direitos. Isso te remete a quê? Marcela, aos ideais iluministas, ó, certo! A Conjuração Baiana, gente, 1798 a 1799, ela também foi um movimento nacional que sofreu forte influência, né, e pensamento iluminista, as duas. Ao contrário da Conjuração Mineira, foi liderado por populares, então foi um evento mais do povo, das baixas, das classes baixas, né? A intenção do movimento era formar uma república também, libertar os escravos, tá? E o fim do monopólio do monopólio comercial de Portugal sobre
lá na Bahia, tá bom? Então, são movimentos influenciados, mas com propostas diferentes. Um era pela aristocracia mineira e a outra era mais pelo povão, ok? Então, vamos lá. Duas revoltas separatistas que ocorreram no período colonial brasileiro ganharam muito destaque. Gente, falamos agora Conjuração Mineira, 1789, Conjuração Baiana em 1798, perdão. Pesquise, e levante as principais características desses movimentos que aconteceram em Minas e na Bahia no final do século XVIII, Daí vocês teriam que fazer uma pesquisa para chegar à resposta do PET, que tem o quadro para vocês preencherem. Então, vamos lá, gente. Aí, resposta. Como é que a professora ajuda vocês. Revolta separatista, então, separar. Ou dentro do próprio estado, se separar. Dentro do próprio Brasil, né, um estado, se separar dos outros e formar uma república à parte. Ou se separar de Portugal mesmo. Conjuração Mineira, muito importante, Tiradentes, Os líderes, gente, era Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Odisseu de Marília, Inácio José de Alvarenga, Peixoto Alferes, Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier, tem uma música. Que era o Tiradentes. Então, era um movimento mais formado pela elite. Tinha aí escritores, advogados, tá? Então, era já mais intelectuais, concentrados nos ideais ali, iluministas, liam os livros, liam as obras, estavam antenados com a Europa, tá? Grupo social, aristocracia mineira. O Tiradentes era ricão? Não. O Tiradentes, na realidade, ele era o mais baixo, assim. Era conhecido como alferes, né? Tinha a profissão de arrancar dentes, que ele tinha adquirido com seu pai, que já fazia isso, mas ele era o mais pequenininho ali a nível de dinheiro, tá? Apesar de que se fala que Tiradentes tinha escravos, tá? Causas, cobrança do imposto denominado quinto, tinha também a questão da derrama também lá, que era aquele imposto de Portugal sobre o ouro achado. Então, tudo que era achado aqui, a maioria, Portugal taxava os impostos, levava quase tudo. E a população ficava o quê? Mais empobrecida. A exploração, tá? Resultado, gente, a coroa retornou o controle, ela tinha perdido, esquartejou Tiradentes e exilou aqui, esse quadro tá errado, porque, esse exilou aqui jamais será com S. Então, alguém que digitou aí errou. Exilou tem a ver com exílio, né? Então, é com X. Pelo amor de Deus, eu peguei aí, mas não notei isso daí. Gente, então, esse movimento, ele não chegou a acontecer de fato, porque ele foi descoberto. Os líderes aí foram traídos por um cara que estava lá no meio, que tinha interesses com a coroa, e ele tinha dívidas com a coroa. Então, o que ele fez? Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, ele ia nas reuniões e depois ele delatou o movimento, uma delação premiada. Não sei se vocês sabem o que acontece isso, delação premiada. O cara tem uma coisa, vai lá, você fala e você vai ter vantagem. Então, tipo uma delação premiada que aconteceu. E ele entregou o movimento e ele não eclodiu. Ele ficou só nas preparações. Então, a Inconfidência Mineira não chegou de fato a conseguir os seus objetivos, tá? Conjuração Baiana, gente, 1798. Os líderes, João de Deus Nascimento, o soldado, tá vendo? Soldado Lucas Dantas, o alfaiate, Manuel Faustino, soldado Luiz Gonzaga das Virgens. Então, vocês veem aí que é soldado, alfaiate, tá? O Marcelo, então, já é mais de uma população de baixa renda. Sim, alfaiates, artesãos, escravos libertos, tá? Por seus senhores.
Quais são as causas? Fome, miséria, causada pela transferência da capital de Salvador, que era na Bahia, para o Rio de Janeiro. Então, quando você é capital, você tem mais, né? Tinha mais um aspecto ali de um cuidado maior, uma preocupação maior. Quando saiu de Salvador, Salvador já foi capital do Brasil, e foi para o Rio de Janeiro, aquela população de Salvador ficou mais esquecida, mais deixada as moscas ali. E essa transferência atrapalhou muito a questão das pessoas que estavam ali na Bahia nesse momento. Então, os líderes, os resultados, gente, os líderes da elite que estavam envolvidos também, foi um movimento mais do povo, mas tinha elite também, porque essa elite estava o quê? Interessada em alguma coisa, tá? Foram absolvidos, olha a discriminação aí, ó. Quem tinha dinheiro um pouco, ó, foi absolvido e os líderes populares condenados à morte. Esse daqui é um resumo, um resumo dessas revoltas. Elas são muito mais amplas do que isso. Mas se você respondesse isso, você já estava com um bom caminho andado. Para quem... Marcela, eu fiz mais, eu estudei mais, eu achei mais coisas, ó, melhor ainda, tá? Parabenizo quem foi buscar essas respostas, tá? Tá aí, tem gente que vai copiar, não tem jeito, mas espero que vocês tenham entendido a diferença das revoltas separatistas, Conjuração Mineira e Baiana. Bem, gente, atividade 4. Após estudar essas revoltas nativistas e separatistas, né, gente, do período colonial, utilize as informações construídas e marque no mapa abaixo as províncias, que hoje seriam os estados, tá, gente? Naquela época elas chamaram de províncias, que aconteceram as revoltas pesquisadas. Isso é simples, ó, vai criar uma legenda para facilitar a interpretação do mapa. Tem o mapa aqui. Aqui, ó, Minas Gerais, tá aqui escrito, ó. Minas Gerais, aí tem a Bahia, tem o Maranhão. Então, aqui aconteceu em Minas Gerais? Aconteceu duas, Marcelo. Aconteceu em Pernambuco? Olha, aconteceu uma. No Maranhão aconteceu? Então, vocês vão pegar uma corzinha aí, identificar e pintar lá. Maranhão, revolta tal, revolta de Beckman, Felipe dos Santos, revolta em Minas Gerais, o ano, tá? Tudo certinho. Isso é facinho para vocês. Porque aí a gente já faz uma interdisciplinaridade com geografia também. Isso tem muito a ver com geografia, os mapas, ok? Gente, aí tem as perguntas aqui. Vamos fazer as respostas aqui e vamos explicando. Quais classes sociais estavam envolvidas nas revoltas? Vocês viram lá no quadro? Eram elites, menos, tá? E classes populares, tá? Existiam causas comuns nos movimentos? Caso existam, aponte-as. Sim, a insatisfação com a coroa portuguesa, alta tributação. Isso pesava para quem era mais pobre e para quem tinha mais poder também, que era cobrado os impostos de todos. Então havia uma insatisfação. Era uma causa comum. Eram causas comuns, tá? Em qual região do país se concentraram as rebeliões? Marcela, Sudeste e Nordeste, hein? Sudeste, como eu já falei, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Nordeste, Bahia, Pernambuco, Maranhão, ok? Essas aí vocês viriam ali no mapa região Nordeste. Vocês podem fazer também a pesquisa para falar quantos estados tem. Eu sei que a do Sudeste tem 4 estados, tá? Quais as características dessas regiões? Havia o quê? Escravos, muitos escravos, proprietários de terra, grandes latifundiários, tá? Escravos. Quais províncias não registraram revoltas? As províncias do Sul, nesse momento, não registrou revolta. Então, vamos voltar lá no mapa aqui, ó, nessa parte aqui que pega, vamos pôr aqui, Santa Catarina, Paraná, né? Rio Grande do Sul, tá? Vamos lá. Quais das rebeliões tiveram sucesso? A Guerra dos Mascates. Vocês lembram? Recife alçou-se a categoria de vila, conseguiu vazar, assim, sair fora do controle de Olinda. Né? Eles conseguiram autonomia. Essa foi vitoriosa, a Guerra dos Mascates. As derrotadas, olha, várias, né, gente? Revolta de Beckman,
Felipe dos Santos, revolta dos Emboabas, Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, todas perderam, foram derrotadas. Com base nas informações construídas, quais fatores a gente pode atribuir ao insucesso das revoltas? Gente, por quê? Pouca participação das elites que tinham poder econômico, tá? As revoltas populares, e prevalência de interesse pessoal ao coletivo, então isso acontece muito. Eu penso em mim, tá bom para mim, para que eu vou lutar pelo outro? Então não quero nem saber, então era um egoísmo. E tinha pouca participação das elites. A elite tinha uma maior chegada com a corte portuguesa, né? Já o pessoal de baixa renda, era visto mesmo como escravo, como pagar imposto mesmo, não era, né? Era como que a gente fala? Uma desigualdade social, tá bom? Então, pronto. Espero que vocês tenham feito nessa linha aí. Olha, é uma frase de incentivo, vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, esse tempo do Covid aí. Uma oportunidade para pensar e repensar que depois dessa sejamos todos seres mais evoluídos. Nós temos que aproveitar as intempéries da vida também para crescermos. Olha como é que estava andando a nossa vida antes, no começo do ano. Tudo normal, voltou para a escola, tudo normal. As pessoas se encontrando na rua, tomando sorvete, comendo açaí, viajando. Em pouco tempo, olha como é que a gente está. Então a gente tem que repensar o que aconteceu e o que eu posso fazer para melhorar esse processo, pelo menos para mim e para minha família. Tá bom? Então, vamos repensar e vamos tentar evoluir, tá? Tirar isso como um aprendizado. Então, olha, curtam o canal aí mais uma vez. Quem ficou até o final do vídeo, dá um like aí. Se não gostou da aula, pode falar também, tá? Que aí a gente tenta melhorar cada vez mais. Ó, beijos do 8º ano. Espero que vocês estejam conseguindo entender todos os processos dos PETs até agora, fazendo uma linha de raciocínio e de pensamento. Que história é isso? História é transição, história é uma complementando uma outra coisa. Você não pode aprender um fato separado sem saber as causas, o que veio antes daquilo. Isso é o processo histórico, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus, 8º ano.